Em Apocalipse, capítulo 14, Deus revela um dos momentos mais decisivos de toda a história da humanidade. As últimas mensagens, os últimos chamados para o mundo, pouco antes do fim. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar o seu destino eterno. No início dessa visão poderosa, o apóstolo João viu o Cordeiro, que é Jesus, em pé, glorioso, sobre o Monte Sião, e com ele um grupo especial, 144 mil pessoas. Elas não eram especiais por mérito próprio, mas porque foram seladas, marcadas com o nome do Pai e do Filho em suas testas. Essa marca não é física, mas um selo espiritual de pertencimento, fidelidade e proteção divina. Eles representam todos aqueles que ao longo dos tempos lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e permaneceram firmes em sua fé, mesmo em meio à escuridão do mundo. E dos céus, João ouviu um som. Primeiro, como o barulho de muitas águas. Depois, como o estrondo de um trovão poderoso. E então, esse som se transformou numa melodia, como arpistas tocando suas harpas. Diante do trono de Deus, os 144 mil cantavam um cântico novo, um hino que ninguém mais no universo podia aprender, porque era o hino da sua experiência, da sua redenção. Era o cântico da vitória daqueles que se mantiveram puros, que seguiram a Jesus por onde quer que ele fosse, e que foram comprados dentre os homens para serem as primícias, a primeira parte da grande colheita para Deus. Então, o cenário muda e a urgência aumenta. Um anjo surge voando pelo meio do céu, com uma mensagem eterna para proclamar a cada nação, tribo, língua e povo. Sua voz ecoa com autoridade divina, e a sua mensagem é clara, direta e para todos nós. Hoje, ele clama em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Este é um chamado universal para reconhecer a soberania de Deus, para abandonar os ídolos modernos e voltar-se para o Criador de todas as coisas antes que seja tarde demais. Logo em seguida, um segundo anjo o segue, com um anúncio chocante e definitivo. Ele grita: caiu, caiu a grande Babilônia. Mas que Babilônia é essa? Não é a cidade antiga em ruínas. É um sistema espiritual, uma confederação de enganos religiosos e poderes mundanos que se opôs a Deus ao longo da história. A Babilônia espiritual é a mãe de todas as falsas doutrinas, a fonte da confusão que deu de beber a todas as nações o vinho da sua prostituição espiritual, enganando e corrompendo o mundo com suas mentiras e seduções. A sua queda é decretada, seu império de enganos chegou ao fim. E então vem a advertência mais solene de toda a Bíblia. Um terceiro anjo segue os dois primeiros, e a sua mensagem é um alerta terrível e amoroso. Ele diz com voz forte: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado. Esta é a consequência final da rebelião. Adorar a besta significa aliar-se ao poder que se opõe a Deus, aceitar sua autoridade e suas falsificações em lugar da verdade. É a escolha definitiva entre o selo de Deus e a marca da besta, entre a vida eterna e a separação eterna de Deus. Mas, em meio a essas advertências tão sérias, surge uma nota de esperança e encorajamento. O texto diz: aqui está a perseverança dos santos. Quem são eles? São aqueles que, mesmo em meio à pressão para se conformar com o mundo, permanecem firmes. São os que guardam os mandamentos de Deus, não por obrigação, mas por amor, e mantêm inabalável a sua fé em Jesus. Eles são a prova de que é possível viver para Deus, mesmo nos tempos mais difíceis. Eles são o povo que Deus está preparando para o encontro final.
Depois dessas mensagens, a visão de João se eleva. Ele vê uma nuvem branca e sobre ela alguém assentado que era semelhante ao Filho do Homem. É Jesus, coroado de glória, não mais como o Cordeiro sofredor, mas como o Rei e Juiz. Ele tem na mão uma foice afiada. Um anjo clama do santuário: lança a tua foice e ceifa, porque chegou a hora de ceifar, pois a seara da terra já está madura. Esta é a colheita dos justos. Jesus mesmo vem buscar o trigo, aqueles que amadureceram em fé e amor, para o celeiro celestial. É a reunião gloriosa do povo de Deus. Contudo, a colheita tem duas fases. Logo após a ceifa do trigo, outro anjo sai do templo, também com uma foice afiada. E outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, grita: lança a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Estas uvas não representam os justos, mas aqueles que se rebelaram contra Deus. Eles são colhidos e lançados no grande lagar da ira de Deus. Essa imagem poderosa simboliza o juízo final sobre a impiedade. É o momento em que a justiça divina, por tanto tempo contida, é finalmente executada. Após a colheita e a vindima, imagine a cena. O céu observa em reverência. A terra fica em silêncio, em expectativa. As decisões foram tomadas. As escolhas de cada ser humano foram seladas para sempre. Salvação ou perdição. Cada pensamento, cada palavra, cada ação teve o seu peso na balança divina. A porta da graça, que esteve aberta por tanto tempo, finalmente se fecha. O tempo da oportunidade acabou. Apocalipse 14, com suas imagens fortes e mensagens urgentes, não foi escrito para nos causar medo, mas para despertar em nós um senso de urgência e esperança. É um chamado de amor do Pai, mostrando as consequências das nossas escolhas e nos convidando para o lado da vitória. A mensagem final é esta: Jesus está voltando. Ele anseia por colher você como trigo para o seu reino. Ele te chama hoje para estar do lado certo da história. Portanto, a pergunta que ecoa através dos séculos e chega até você agora é: a quem você vai servir? A escolha é sua. E o tempo é agora, porque em breve, muito em breve, a nuvem branca aparecerá nos céus e o Rei voltará para a colheita final. Escolha Jesus hoje. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Que Deus te abençoe.